Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. 57 milhões de brasileiros atendidos no SUS já fazem parte do prontuário eletrônico. O sistema permite acesso rápido ao histórico de consultas e medicamentos dos pacientes. Gabriela Noronha. 11 mil unidades básicas de saúde de 2.060 municípios já estão informatizadas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Atenção quem recebe o Bolsa Família. O pagamento do benefício do mês de dezembro já começou. O governo envia projeto ao Congresso para que estados possam renegociar suas dívidas. E a Voz do Brasil vai falar de oportunidades para muitos brasileiros que também estão endividados. É hora de aproveitar e começar o ano com o nome limpo. A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. 57 milhões de brasileiros atendidos pelo SUS já têm um prontuário eletrônico com o seu histórico, dados e resultados de exames que poderá ser acessado de qualquer lugar do mundo. 10 de dezembro foi o último dia de prazo para que os municípios implantassem esse sistema informatizado. Em 2 meses, 30% da população começou a ser atendida com o prontuário. Agora, as cidades que ainda não conseguiram implantar o sistema precisam justificar e evitar cortes nos repasses dos recursos da saúde. Isadora Amaro Silva tem 2 meses e já está na sua 3ª consulta. Todos os dados e evolução da pequena são registrados pelo médico no computador e podem ser consultados em outras unidades de saúde. Isso porque o atendimento do posto de saúde 1 em Brasília já é todo informatizado. O pai da Isadora, Tiago Amaro de Souza, aprovou o sistema. O atendimento é muito bom, geralmente é rápido. Já esperei muito mais que assim em planos particulares, né? Só pelo fato do médico estar digitando ali no computador é bem mais rápido que ter que anotar e revisar. 57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. O balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que 11 mil unidades básicas de saúde de 2.060 municípios já estão informatizadas. O presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, faz um apelo às cidades que ainda não digitalizaram o atendimento. O prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, é importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos. A ideia é ter um sistema nacional todo digitalizado, com 100% das unidades de saúde usando a plataforma, como afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eu espero que, no máximo, até maio do ano que vem, nós tenhamos a grande maioria, imensa maioria das unidades básicas de saúde conectadas aqui no nosso sistema, no nosso painel de controle. A próxima etapa é ajudar os municípios que ainda não conseguiram migrar para o prontuário eletrônico. Para isso, o Ministério da Saúde vai investir mais de R$1 milhão no programa. Os municípios que não informatizarem os atendimentos correm o risco de não receber recursos para assistência básica de saúde. Reportagem Gabriela Noronha. Para dar mais assistência a gestantes e bebês indígenas, o Ministério da Saúde vai ampliar o atendimento nas aldeias e comunidades ribeirinhas. O objetivo é diminuir a mortalidade e garantir a saúde e desenvolvimento das crianças. Reduzir em 20% as mortes de bebês e crianças indígenas com até 5 anos de idade até 2019. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, que lançou uma série de ações para aumentar a assistência. Ao contrário do que acontece no restante do país, metade das mortes de bebês indígenas acontece após o 1º mês de vida. A meta agora é combater doenças respiratórias, parasitárias e nutricionais.
Outra ação é a entrega de unidades básicas de saúde fluviais para atender a ribeirinhos de municípios nos estados do Amazonas e Pará. Como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Nós precisamos mais vezes o Estado estar presente, próximo das pessoas, atendendo os seus programas de saúde o mais rápido possível para dar dignidade e qualidade de atendimento a todos os brasileiros. As ações vão ter foco no acompanhamento de gestantes e crianças indígenas e na qualificação de profissionais de saúde. O Ministério quer 85% das crianças menores de 5 anos com as vacinas completas e 90% das gestantes com acesso ao pré-natal, além de acompanhar melhor a nutrição e o desenvolvimento das crianças indígenas. De acordo com o representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Saúde, Edmundo Honório Chavante, desnutrição e falta de água potável são as principais causas de doenças nas crianças indígenas. Tem que ter um programa de maneira transparente para melhoria nas condições como saneamento, como segurança alimentar, para que o próprio indígena busque a sua sobrevivência. Apesar de uma queda de 58% nos últimos 15 anos, o índice de mortalidade infantil indígena ainda é quase 3 vezes maior do que a média nacional. Reportagem Alessandra Bastos. Tem estudante brasileiro que faz pós-graduação e mestrado no exterior e demora quase 3 anos para validar o diploma aqui no Brasil. Mas uma portaria do Ministério da Educação prevê mudanças nas regras para agilizar isso. Agora, as instituições de ensino responsáveis por validar o documento vão ter prazo a cumprir. Menos burocracia para os estudantes brasileiros que estudaram no exterior e esperam validar o diploma aqui no país. Esse processo, que podia levar anos, ganhou um prazo, 180 dias. E para os bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, o tempo é ainda menor. O limite será de 60 dias. A portaria foi assinada pelo ministro Mendonça Filho, que explica os benefícios da nova regra. Possa ser um instrumento de facilidade para quem quer avançar e não nos depararmos com realidade onde o sujeito espera 10 anos para ter um reconhecimento de diploma. Isso é inaceitável. O que acontecia era que os procedimentos de validação adotados pelas universidades brasileiras sempre seguiram um rigor na comparação de disciplinas e de carga horária. Mas isso está ultrapassado, de acordo com a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro. Nós temos dificuldade em entender as novas formas de organização do ensino superior, da graduação, da interdisciplinariedade, da inovação que já está presente no ensino superior e na educação em todo o mundo. Na mesma ocasião, também foi lançado o portal Carolina Bori, que reúne informações sobre a nova legislação e o trâmite simplificado da documentação. Os interessados podem acessar o endereço carolinabori.mec.gov.br. Reportagem Natália Kozlik. Eles se destacaram pela luta e promoção dos direitos humanos em diversas áreas em todo o país. E hoje foram reconhecidos pelo trabalho desenvolvido. Com 64 anos de idade, Maria Antônia dos Santos tem uma história que se confunde com as lutas do movimento negro e de mulheres. Ela nasceu e se criou na ilha de Camaputiúa, no Maranhão, uma comunidade remanescente de quilombo. Lá também coordena um grupo de mulheres quebradeiras de coco. E foi a luta pela terra e pelo empoderamento das mulheres que trouxe Maria Antônia até Brasília para receber o Prêmio de Direitos Humanos. Pela minha luta, eu acho que é valioso, E eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje, com muita luta. Fábio da Nóbrega representou o Conselho Nacional do Ministério Público, premiado após o lançamento de uma cartilha com informações sobre direitos dos jovens. A ideia justamente é a iniciativa do João Cidadão, que é conscientizar os jovens em nosso país sobre os direitos fundamentais. O Prêmio Direitos Humanos é a maior condecoração do governo federal no setor. A ideia é fortalecer a cultura do respeito e incentivar práticas que transformem a sociedade, como afirma a secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Flávia Piovesan. Cada qual dessas pessoas é uma referência, um ícone na luta por direitos e por justiça, no repúdio às violências. Para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o grande desafio é colocar os direitos em prática. Colocar na
na prática, colocar para que cada um tenha o respeito à sua dignidade, tenha respeito a todos os seus direitos essenciais, para que haja efetivo respeito aos direitos humanos. Há mais de 40 anos, Maria Leitão Bessa atua na área do envelhecimento. Hoje é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, entidade presente em 24 estados que leva informação e apoio às famílias com a doença. Trabalho reconhecido com a premiação na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu acho importante a pessoa ser homenageada enquanto está viva, né? Porque sente o sabor, sente o efeito do teu trabalho. A 22ª edição do Prêmio de Direitos Humanos reconheceu o trabalho de pessoas e entidades em 19 categorias de defesa dos direitos humanos. Reportagem Luana Karen. O presidente Michel Temer lamentou hoje a morte do arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Em nota, Temer destacou a trajetória de Arnes como defensor da liberdade e da democracia. O cardeal tinha 95 anos, 71 anos de sacerdócio e 76 anos de vida franciscana. O trabalho pastoral de Arnes foi voltado principalmente aos habitantes da periferia, aos trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros e à defesa e promoção dos direitos humanos. O cardeal ainda é reconhecido pela atuação durante a ditadura, quando passou a defender seminaristas dominicanos presos por ajudarem militantes opositores. 19h12 no horário brasileiro de verão. $13 milhões de famílias já começaram a receber o Bolsa Família no mês de dezembro. Daqui a pouco a gente detalha como é feito esse pagamento e por que o benefício é uma prioridade do governo. O governo vai ajudar os estados que estão em dificuldades financeiras para pagar os salários de funcionários e aposentados, além de fazer investimentos na saúde e educação, por exemplo. Para isso, enviou hoje um projeto de lei para ser aprovado por deputados e senadores. O projeto prevê que esses estados entrem em um período para recuperar as finanças e, com isso, possam parar de pagar as dívidas com a União de forma temporária. Por outro lado, o estado assume algumas exigências, como não aumentar despesas, não criar cargos públicos, além de aumentar a contribuição previdenciária. A proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional permite que os estados suspendam temporariamente o pagamento das dívidas com a União, desde que se comprometam a cumprir as compensações estabelecidas no projeto. Também a proibição de medidas que impliquem aumento na folha de pagamentos durante o período do regime de recuperação fiscal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou o projeto. Isto vai permitir que o Estado, nesse período, interrompa o pagamento das suas dívidas, mas, por outro lado, o Estado assume também uma série de obrigações. Não pode aumentar despesas, aumenta as contribuições previdenciárias, não pode criar cargos, não pode fazer uma série de coisas. Tem que entrar num processo sistemático de redução de despesas. E existe também uma série de pré-condições para que os estados possam fazer parte desse regime. Eles têm que ter havido queda de receitas e índices diversos que, de fato, configurem a situação de insolvência dos estados. Pela proposta, a adesão dos estados ao regime de recuperação fiscal será voluntária e deve ser aprovada pelo Ministério da Fazenda. O projeto ainda depende da aprovação do Congresso Nacional. Reportagem Thaísa Dias. Além dos estados, tem muita gente contando boletos atrasados por aí. E com as festas de fim de ano, presentes de Natal, amigo secreto, o momento acaba convidando o consumidor a gastar mais. Mas especialistas advertem, o melhor é pagar as dívidas pendentes e começar o ano novo sem despesas antigas. Quem tem dívidas com o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma oportunidade de resolver as pendências. O brasiliense Anderson Cavalcante tinha uma dívida de cartão de crédito há 3 anos. Os R$2.000 que ele não conseguia pagar tiravam o sono do vigilante. Acho que a partir do momento que você surge um nome, né, você não
tem valor nenhum, né? E para deixar o Natal do Anderson e de muitos consumidores mais feliz, o Procon DF e o Banco do Brasil estão realizando um mutirão de renegociação de dívidas de final de ano. A ação vai até o dia 20 de dezembro, como explica Fernando Pellicer, superintendente do Banco do Brasil no Distrito Federal. No momento seguinte em que o nosso cliente faz a sua renegociação, ele é retirado do SPC e Serasa, ele retorna a ter crédito no sistema financeiro e nas lojas como um todo. Então isso realmente é muito bom para a pessoa, que pode ter um Natal ainda melhor, e é muito bom para o comércio, isso ajuda a aquecer a economia. Vão poder ser negociadas dívidas de pessoa física de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e de imóveis, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida. Para o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio, começar o ano com as contas em dia é essencial para a organização financeira da família. Geralmente no início do ano você tem uma série de despesas que você precisa fazer, e se você não quitar essas dívidas agora, muito provavelmente a sua dívida vai aumentar no início do próximo ano. Agora, com a dívida quitada e o nome limpo, o Anderson garante que o final do ano vai ser mais tranquilo. Agora está com o nome limpo, eu posso comprar algum presente para meus filhos, né? Para quem não é de Brasília, as dívidas podem ser negociadas nas agências do Banco do Brasil ou no site www.bb.com.br na aba Renegociação de Dívidas. Reportagem Beatriz Amiden. Aprovada esta semana pelo Congresso, a proposta de emenda à Constituição que cria um limite para os gastos públicos começa a valer a partir do orçamento do ano que vem. A medida fixa um limite anual de despesas do governo que só podem crescer baseadas na inflação do ano anterior. Ela é considerada pelo governo como o primeiro passo para retomar o crescimento econômico e, assim, gerar mais investimentos e empregos. Muita gente sabe que para as finanças pessoais não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas estava longe de ser seguida à risca pelo governo, como explica o analista de finanças públicas, Fábio Klein. Desde 97, todo ano o gasto público federal está crescendo numa velocidade maior do que o próprio crescimento da economia. E o que acontece? Um governo que não consegue controlar seus gastos fica dependente cada vez mais de ou aumentar a carga tributária, né, aumentar os impostos e as contribuições sobre as empresas e as pessoas para financiar esse crescimento do gasto, ou ele vai tentar se financiar junto ao mercado, né, emitindo títulos de dívida para conseguir recursos junto ao mercado, e por fim, no limite o governo emite moeda. E isso produz inflação. A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo e aprovada esta semana pelo Congresso cria um limite para o aumento dos gastos públicos. O governo só vai poder gastar o mesmo valor do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Para Fábio Klein, a medida sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é considerado fundamental para que empresas e investidores depositem recursos aqui no país, retomando o crescimento e gerando mais empregos. O governo também é um grande comprador de serviços e produtos do setor privado. Quem garante que o governo vai conseguir também pagar os fornecedores? Isso gera uma série de incertezas e medos e riscos. Na medida em que essa incerteza acontece, os investimentos diminuem, né, e a produção cai, e o consumo também, e emprego junto, inflação crescente. Então, o governo que consegue controlar suas contas sinaliza uma saúde econômica no futuro. E isso é claramente fundamental para que investidores e empresas investam no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressaltou que a proposta de emenda à Constituição não coloca um teto para a área, e sim um piso. Isso quer dizer que investimentos tanto em saúde quanto em educação podem crescer acima da inflação, mas esse dinheiro vai ter de sair de áreas menos prioritárias. A saúde ganhou piso e não teto, ganhou piso de 15% da receita corrente líquida, que é um avanço importante para a saúde. O orçamento que está sendo votado agora na comissão especial, na comissão mista do orçamento, contempla
115 bilhões para a saúde, que são esses 15% da receita corrente líquida. Eu acredito que a PEC para a saúde ela tem um efeito positivo porque amplia o piso constitucional da saúde. A emenda constitucional é o primeiro passo de uma série de medidas a serem tomadas pelo governo, como destaca o assessor de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, André Rebelo. A PEC, ela não resolve os nossos problemas, mas ela é o alicerce para a resolução dos nossos problemas. Em cima dessa PEC, nós precisamos avançar a reforma da Previdência e outras medidas para a gente retomar um crescimento sustentável, para a gente permitir que as empresas cresçam, os trabalhadores cresçam e que a nossa sociedade fique mais rica. O texto da proposta de emenda à Constituição deve ser promulgado em sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. O texto passa a ter força de lei e já vale para o orçamento do governo de 2017. Reportagem Leonardo Meira. 19h20, horário brasileiro de verão. 13 milhões e meio de famílias já começaram a receber o benefício do Bolsa Família do mês de dezembro. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário paga 2 bilhões e 400 milhões de reais em benefícios. A diarista Isabel Martins tem 2 filhos e sustenta a casa sozinha. Nos últimos meses, o trabalho diminuiu e a situação financeira a apertou. O Bolsa Família que está ajudando a Isabel, principalmente na alimentação dos filhos. Esse dinheiro agora é indispensável, pelo menos no momento que a minha agora é indispensável na minha vida e na vida dos meus pequenos. É o que está mantendo a minha casa, né, com arroz, feijão, uma verdura, me ajuda na compra de leite, essas coisas. A família da Isabel é uma das 13.569.000 cadastradas no programa Bolsa Família em todo o país. O pagamento de dezembro do benefício começou no dia 12 e vai até o dia 23. Nos últimos 7 meses, o Bolsa Família foi reforçado. O presidente Michel Temer autorizou um reajuste de 12,5% no valor do benefício médio. Fazia 2 anos que o programa não recebia um aumento. O programa também está sendo reforçado por outras ações. O Criança Feliz vai ajudar as famílias a estimular o desenvolvimento dos filhos com um acompanhamento periódico de visitadores. Outra ação que será lançada é uma estratégia de inclusão produtiva. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que todas estas medidas demonstram que a área social é uma prioridade para o governo. O presidente valorizou e marcou sua posição a favor do programa quando ele deu um reajuste de 12,5% para todas as famílias a partir do mês de julho. E estamos juntando isso a 2 programas importantes. Um é o Criança Feliz, que é um programa para acompanhar os bebês, as crianças pequenas até 3 anos de idade, de todas as famílias que estão no programa Bolsa Família. Essas crianças vão ser acompanhadas por visitação domiciliar, por programas no município, para que elas sejam estimuladas, tenham as mesmas oportunidades daquelas crianças, filhas de famílias que têm mais recursos. Também estamos iniciando um grande programa de inclusão produtiva, que vai estimular desde microcrédito, para botar um pequeno empreendimento, para gerar renda, emprego e renda para as famílias do Bolsa Família. O pagamento do Bolsa Família respeita um calendário pré-determinado. Para saber quando vai receber, o beneficiário deve observar o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os recursos ficam disponíveis para saque por 3 meses. Reportagem Rodrigo Sacconi. O valor bruto da produção agropecuária de 2016, de quase 525 bilhões de reais, é o segundo maior valor desde 1990. Isso significa que, apesar da seca e outras dificuldades climáticas, os resultados foram bons para os agricultores. A maior parte do dinheiro vem das lavouras, com destaque para a banana, o feijão, o trigo e a batata. Já na pecuária, o melhor resultado foi de carne de frango. A expectativa é de que, para o ano que vem, as safras sejam ainda mais elevadas. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU. O ministro Raimundo Carreiro tomou posse hoje no cargo de presidente do Tribunal de Contas da União para o próximo ano.
Atualmente vice-presidente da Corte, Carreiro é ministro do TCU desde 2000. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que proprietário de terreno com cultivo de plantas psicotrópicas deve comprovar inocência para não ser alvo de expropriação. Superior Tribunal de Justiça confirma decisão que decretou indisponibilidade de bens do senador Ciro Nogueira. Família de adolescente que sofreu acidente em Santa Catarina será indenizada por motorista e dono do carro. Agora em Brasília, 7h21. Boa noite, eu sou Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Proprietário de terreno com cultivo de plantas psicotrópicas deve comprovar inocência para não ser alvo de expropriação. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Viúla. No caso, o Ministério Público Federal pediu a anulação de decisão da Justiça Federal que determinou a expropriação de uma propriedade no interior de Pernambuco, onde a Polícia Federal descobriu mais de 6 mil pés de maconha. Para o Ministério Público Federal, a expropriação só vale se a acusação demonstrar a participação do proprietário no plantio de culturas ilegais. Já o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que, a princípio, os proprietários são os responsáveis legais pelas atividades desenvolvidas no próprio terreno, mesmo quando alugam ou então dividem o espaço com outros condôminos. Mas o relator concluiu não ser razoável punir o proprietário que provar ter sido enganado ou impedido de exercer a posse sobre a terra. Só se pode exigir do proprietário que evite o ilícito quando evitar o ilícito esteja razoavelmente ao seu alcance. Em suma, o proprietário pode afastar sua responsabilidade demonstrando que não incorreu em culpa. Pode provar que foi esbulhado ou até enganado por possuidor ou detentor. A decisão tem repercussão geral e, por isso, o entendimento do STF vai servir de regra para o julgamento de processos semelhantes nos tribunais de todo o país. Superior Tribunal de Justiça confirma decisão contra o senador Ciro Nogueira. A segunda turma do STJ decidiu por manter a indisponibilidade de bens do parlamentar Tiago Gomide. A indisponibilidade foi requerida pelo Ministério Público Federal em ação de improbidade administrativa que apura supostas práticas ilícitas quando o parlamentar ocupava o cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados. No período em que exercia o cargo de quarto secretário da Câmara, em 2003, o então deputado teria autorizado ilegalmente a permanência de parlamentares em imóveis funcionais da instituição, mesmo após o término de seus mandatos, causando prejuízo de mais de R$180 mil aos cofres públicos. No STJ, o relator ministro Herman Benjamin, em decisão monocrática, autorizou a indisponibilidade desses bens. Ele explicou que essa medida tem o objetivo de evitar eventual dilapidação de patrimônio. O caso agora foi analisado pela segunda turma do STJ, que manteve a decisão do relator. Família de adolescente que sofreu acidente de carro ao pegar carona será indenizada. A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Pedro Scartesini. O motorista e o dono do veículo devem pagar R$200 mil à família de um rapaz que sofreu danos irreversíveis em acidente. O jovem pegou uma carona quando voltava de uma festa em Serra, Santa Catarina. Mas, durante o trajeto, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Segundo a ação, o motorista dirigia em alta velocidade na pista molhada. Funcionária receberá indenização por sofrer bullying no ambiente de trabalho. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Mônica Cardoso. A empresa Rádio e Televisão Modelo Paulista deverá indenizar a trabalhadora em R$20 mil por danos morais. O colegiado do tribunal acatou por unanimidade a condenação por considerar que essa empresa submeteu a funcionária a humilhações e constrangimentos configurados como assédio moral. A vítima relatou que recebia apelidos negativos de uma supervisora por ser idosa ao longo de 6 anos de trabalho. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul condena a clínica de Porto Alegre a indenizar fisioterapeuta. A profissional sofreu assédio sexual durante 4 anos. Kirk Moreno. A fisioterapeuta que sofria assédio sexual de um dos sócios da clínica receberá indenização de R$100 mil. De acordo com o processo, o chefe agia por meio de mensagens no Facebook e por e-mail. Ele convidava a profissional para passear de barco, jantar e ir ao cinema. Como retaliação às negativas da trabalhadora, o sócio dificultava o pagamento da remuneração dela e ameaçava manchar a reputação da funcionária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que permite cobrança de imposto de serviços como Netflix e Spotify. E também proposta que estabelece plano de auxílio aos estados. Renan Calheiros defende que servidores devolvam valores recebidos acima do teto nos últimos 5 anos. Humberto Costa quer suspender medida da ANAC que autoriza cobrança por bagagem em voos nacionais e internacionais. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado concluiu a votação do projeto que moderniza a lei de licitações. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, inclui regras de licitações, pregão e regime diferenciado de contratações. Entre as novidades está a possibilidade de prisão e pagamento de multa para quem for responsabilizado por corrupção e licitação dirigida. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que a proposta, se virar lei, também vai priorizar a contratação de serviços a partir de critérios técnicos e de qualidade e não apenas o preço. Isso, na opinião dele, pode impedir que empresas sem capacidade participem de licitação. Fernando Bezerra destacou também que as novas regras podem acabar com os aditivos aos contratos e exigirão seguro para a conclusão de grandes obras e o pagamento de direitos trabalhistas. O governo não quer receber prêmio por obra segurada. O que o governo quer é que a obra seja concluída e, portanto, se exigir o prêmio, que pode ser o pagamento do seguro, que pode variar de 5% a 30% e, no caso de obras de grande vulto, necessariamente de 30%. É que o seguro também possa, no caso da interrupção, assegurar o pleno pagamento dos direitos trabalhistas. E volta para a análise da Câmara dos Deputados o projeto que reajusta os salários dos defensores públicos em 3 parcelas. E os senadores aprovaram também 3 projetos de lei que acabam com os supersalários no serviço público. As propostas apresentadas pela Comissão Especial do Extrateto seguem agora para a Câmara dos Deputados. Uma delas regulamenta a divulgação de salários de servidores públicos em sites oficiais da internet. Outra define o que pode ou não ser submetido ao teto remuneratório do serviço público, que hoje é de R$ 33.700, o equivalente ao salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, devem estar dentro do valor do teto pagamentos relacionados às gratificações, horas extras e adicional noturno. Os valores relacionados à indenização de representação no exterior e ao abono de permanência em serviço podem ser pagos, mesmo que ultrapassem o teto. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que o objetivo é diferenciar as verbas remuneratórias das indenizatórias. Caso do auxílio moradia, o mais sintomático deles, quando é recebido sem nenhuma contraprestação, como se fosse parcela salarial, integra o teto. Por outro lado, quando não há o recebimento do dinheiro, a apresentação de recibo e a indenização da despesa paga, aí a natureza é indenizatória e é fora do teto. Uma outra proposta sugerida pela Comissão Especial do Extrateto e aprovada pelo Senado define como crime de improbidade a autorização para o pagamento de verba remuneratória acima do teto. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, quer votar uma proposta que prevê a devolução dos valores pagos acima do teto recebidos nos últimos 5 anos. Para ele, não é admissível o Senado aprovar o limite de gastos no setor público e não acabar de vez com os supersalários da administração pública. O que foi recebido ilegalmente. Você tem no Ministério Público e no Judiciário, infelizmente, pessoas que ganham auxílio creche e pagam a filho até de 23 anos de idade. Isso não dá para se sustentar no momento em que nós queremos o Brasil aberto, com as coisas sendo conhecidas. Não tem sentido esses penduricalhos. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o governo cumpra a promessa feita durante a votação da PEC, que limita os gastos públicos por 20 anos, de não prejudicar investimentos em saúde e educação e de manter a política de valorização do salário mínimo. Quem viver, verá. Eu virei à tribuna e direi quem mentiu, que mentiram. Oxalá eu esteja certo que eles não mentiram. Nós vamos cobrar, vamos exigir
tanto da mesa diretora, como também desse governo, como também dos seus líderes, que mantenham a palavra empenhada. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que regulamenta os recursos para contestar o teor ou eventual irregularidade praticada no âmbito de inquéritos e peças informativas instaurados pelo Ministério Público. Os inquéritos servem para apurar atos contrários aos interesses coletivos ou difusos nas áreas ambiental, cultural do consumidor e os que ferem a ordem econômica e a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Assim, o órgão superior da entidade terá 45 dias para resolver o que está sendo questionado, o que pode evitar a judicialização dessas questões. Repórter Roberto Fragoso. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que para prefeitos e governadores, a proposta vai ajudar a resolver a questão de passivo ambiental de gestões passadas, já que crimes ambientais não prescrevem. É muito comum um gestor, principalmente no município, eu acredito que nos estados também, nós somos responsáveis não só pelos atos que praticamos, ou mesmo pelas nossas omissões, mas também por atos pretéritos ou omissões pretéritas. E nós pegamos o passivo no que se refere à responsabilidade ambiental de gestores passados. Às vezes não temos a compreensão do Ministério Público. Então, ver esse recurso em instância administrativa ainda, eu acho que garante a segurança jurídica sem nenhum prejuízo à questão ambiental. O projeto vai ser analisado pelo plenário e, se for aprovado sem modificações, segue para a sanção presidencial. Senadores querem suspender a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, que autorizou, a partir de março de 2017, as empresas aéreas a cobrarem pelas malas despachadas. Atualmente, a franquia por passageiro é de uma mala com até 23 quilos em voos nacionais e 2 malas de 32 quilos nos internacionais. Com a nova regra, a gratuidade valerá apenas para bagagens de mão com limite de 10 quilos. Repórter Maurício Desante. O autor do pedido para assustar a decisão da ANAC, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a medida fere o direito do consumidor. Essa decisão da ANAC, que todos nós entendemos aqui, que é absolutamente abusiva. E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, quer que os conselheiros da ANAC venham ao parlamento explicar por que tomaram essa decisão. É preciso que o parlamento chame a ANAC às falas, até porque os conselheiros dessas agências são votados por nós. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, sugeriu que seja promovida uma audiência pública com representantes dos consumidores, das empresas aéreas e da ANAC para discutir o assunto. O plenário aprovou o projeto que cria a alíquota mínima de 2% do ISS, que será cobrado de serviços como o Netflix e o Spotify. Também foi aprovada a renegociação de dívidas dos estados com contrapartidas consideradas duras, a exemplo de demissão de servidores públicos. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica. Boa noite, Rita. O projeto da reforma do ISS, imposto sobre serviços de qualquer natureza, determina que a alíquota mínima a ser cobrada pelas prefeituras seja de 2%. A proposta define ainda que o valor será pago na cidade onde o serviço é prestado e não mais na sede da empresa. Dessa maneira, as cidades poderão contar com uma renda extra estimada em 6 bilhões de reais por ano. Entre os serviços prestados estão os de cartão de crédito, de débito e planos de saúde. Nesse caso, os 2% de ISS serão recolhidos onde o consumidor fez a compra ou teve o atendimento hospitalar. O projeto também inclui na lista da taxação do ISS diversos serviços, entre eles os oferecidos pela internet, como Netflix de filmes e o Spotify de música. Mas, segundo o relator, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, o consumidor não vai pagar a mais com o projeto, que tem o objetivo de acabar mesmo com a guerra fiscal, que são incentivos de impostos menores para atrair empresas para os seus estados e municípios. Pode ter uma redução, que hoje eles pagam ICMS e vai, a partir de então, pagar ISS com a alíquota muito mais em conta do que o ICMS. Outro projeto aprovado pelo plenário trata da renegociação da dívida dos estados para terem carência de 6 meses para o pagamento dos juros junto à União, com redução da prestação por 18 meses e um prazo de 20 anos para a quitação do débito. Os governadores terão que suspender reajustes salariais e contratações, além de incentivos fiscais. Também serão obrigados a limitar os gastos públicos. Já o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais poderão aderir a um programa de recuperação fiscal com contrapartidas mais duras, a exemplo de demissão de servidores e a retirada de benefícios ao funcionalismo. O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou que a adesão é voluntária.
os próprios governadores desses estados que estão em situação crítica, de algum modo, negociaram com o governo federal, admitindo a existência desse regime. Então eu acho que para situações extremas, remédios também mais extremos. E neste momento, o plenário do Senado discute o projeto que pode aumentar a pena para o crime de abuso de autoridade. No momento, o relator, senador Roberto Requião, faz a defesa da proposta, mas diversos líderes partidários apresentaram um requerimento para a retirada da urgência, a fim de que o projeto volte para a Comissão de Constituição e Justiça. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Mudança na concessão de benefícios previdenciários divide opiniões. Comissão de Trabalho discute reestruturação do Banco do Brasil. Medida provisória da reforma do ensino médio é aprovada na Câmara. Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados terminou no fim da noite de ontem a votação da medida provisória que reforma o ensino médio do país. O texto aprovado segue agora para análise do Senado. Como é uma medida provisória, precisa ser votada até 2 de março para não perder a validade. Ouça mais detalhes na reportagem. O texto principal já tinha sido aprovado na semana passada, mas os partidos fizeram 10 tentativas de mudança. Só 2 tiveram sucesso. Uma garante a ajuda do governo federal para as escolas implementarem o ensino em tempo integral por 10 anos. E a outra diz respeito ao ensino de filosofia e sociologia. As disciplinas deixaram de ser obrigatórias desde que a medida provisória passou a valer em setembro. Os deputados aprovaram a volta do conteúdo, não em forma de matéria, mas diluído em outras atividades, como as aulas de história. Foi o debate mais acalorado da noite. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, criticou a tentativa em trazer de volta a obrigatoriedade de filosofia e sociologia como disciplinas. Eles estão propondo a obrigatoriedade de sociologia e filosofia no 2º grau em função de doutrinação. Por que eles não estão preocupados com física, com química, com biologia? No itinerário de humanas, quem quiser se aperfeiçoar em sociologia e filosofia terá a oportunidade. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, rebateu. Essas declarações comprovam a urgência premente no ensino médio de filosofia e sociologia, para a gente não ser tacanho, tecnocrata, redutor. Aliás, o sociólogo Fernando Henrique, que é um homem muito estudado, há de concordar. Então, pelo amor de Deus, não vamos nos mediocrizar até no debate. O ministro da Educação, o deputado licenciado do Democratas, Mendonça Filho, acompanhou a votação presencialmente. A gente parte para adequar a educação de nível médio do Brasil ao que acontece no mundo todo. A educação de nível médio no Brasil, ela fixa, onde não se valoriza o protagonismo do jovem e não se oferta itinerários formativos que valorizem, por exemplo, a formação técnica profissionalizante, com um currículo engessado e, portanto, ela precisa mudar. Mas os contrários à proposta, como a deputada Maria do Rosário do PT Gaúcho, lamentaram que ela tenha seguido adiante, mesmo com a resistência de estudantes que ocuparam mais de 1.000 escolas em todo o país em protesto contra a iniciativa. Votamos contrariamente a esta matéria, trabalhamos para melhorá-la, não conquistamos o que gostaríamos e o que era devido à juventude e aos estudantes de ensino médio do Brasil. No fim, a proposta de mudanças no ensino médio tem como pontos principais o aumento do tempo que o estudante vai passar na escola, das atuais 4 horas por dia para 7 horas, a permissão para que ele escolha quase a metade das disciplinas de acordo com a área de maior afinidade, a autorização do ensino à distância e também para que profissionais com muito conhecimento, o chamado notório saber, deem aula mesmo não tendo formação. O texto aprovado vai agora para análise do Senado. Como é uma medida provisória, precisa ser votada até 2 de março para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Educação.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, destaca a votação da reforma do ensino médio. Ele avalia como positiva a volta de matérias como educação física e artes ao currículo e a manutenção dos temas relacionados à filosofia e sociologia dentro de disciplinas obrigatórias. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra visita ao campus de Petrolina da Universidade de Pernambuco, ocupada por estudantes e professores há mais de 2 meses. Ele critica as autoridades do estado que, segundo informou, não dialogam com os ocupantes. Homenagem. Morreu nesta quarta-feira o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Daniel Almeida, do PCdoB baiano, ressalta a luta do religioso contra a ditadura militar e em defesa das pessoas mais necessitadas. Benedita da Silva, do PT Fluminense, lamenta a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. A deputada informa que o religioso era um homem de visão, que lutou contra a ditadura em defesa da democracia. Além disso, era muito respeitado entre os intelectuais e a classe política, porque sabia conduzir um diálogo de alto nível com qualquer pessoa. Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, também manifestou sua solidariedade aos familiares do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, se solidarizou com os familiares do deputado João Castelo, que morreu no dia 11 de dezembro. O parlamentar lembra a trajetória do deputado, que foi senador, governador do estado e prefeito da capital São Luís, tendo sempre um perfil hábil e determinado. Agricultura. O incentivo às exportações é prioridade para o Ministério da Agricultura. A afirmação foi feita hoje pelo ministro Blairo Maggi, em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara. Segundo Maggi, o agronegócio representa 46% das exportações brasileiras e 21% do PIB do país. Além disso, quase 7% do comércio agrícola mundial está nas mãos do Brasil. Ouça mais detalhes na reportagem. O ministro da Agricultura afirmou que nos últimos anos o país ficou de fora de grandes acordos comerciais. Blairo Maggi alerta que o Brasil não pode abrir mão do seu maior negócio. Para ele, é preciso identificar quais são os entraves e expandir o mercado internacional. Nessas questões dos acordos comerciais prioritários, o Brasil ficou muito displicente nos últimos anos. O Brasil não participou dessas rodadas de negócio. Nós não nos envolvemos nos grandes acordos comerciais que o mundo fez e nós estamos perdendo terreno com isso. E eu diria o seguinte: não sei o que vai acontecer agora com a política do novo presidente dos Estados Unidos, se ele vai barrar alguma coisa ou não, mas no caminho que estava indo, né, o Brasil estava perdendo o bonde da história de ter ficado fora desses acordos comerciais internacionais. Blairo Maggi destacou que o Brasil deverá investir em oportunidades de negócios, principalmente na região da Ásia, África Austral e México. Blairo Maggi também afirmou que o Brasil já fez muito pela preservação ambiental e espera que esses esforços sejam reconhecidos pela comunidade internacional. Nós já fizemos bastante. Nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem. 61% do território brasileiro preservado, ocupamos 8% do nosso território para fazer agricultura, 19,7% para fazer pecuária, 13% do nosso território é destinado às comunidades indígenas, 11% da preservação do Brasil é feita nas propriedades rurais por produtores brasileiros que não recebem absolutamente nada por isso. O deputado Afonso Ram, que solicitou a vinda do ministro, destacou a importância da parceria entre parlamentares e o executivo para conseguir melhores resultados para os produtores. O nosso produtor sabe produzir, mas não há organização efetiva de chegar a esses mercados e o pleito de que nessas comitivas eventualmente nós possamos participar, 2, 3 parlamentares para contribuirmos, para inclusive agregarmos aqui algo que nós possamos ajudar naquilo que se refere a ações legislativas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concluiu sua fala na Comissão de Agricultura, afirmando que espera que o Brasil invista em alguns setores de importação, para ampliar os seus acordos com outros países e incentivar a indústria, que valorize a diplomacia e questões sanitárias e fitossanitárias e que promova a imagem do país no exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Meio Ambiente. Nilton Tato, do PT de São Paulo, divulgou nota de repúdio ao texto apresentado na Câmara, que trata de uma nova legislação de licenciamento ambiental. Segundo ele, o texto cria uma disputa entre os estados para ver quem flexibiliza mais a legislação ambiental.
Para o parlamentar, a proposta vai criar uma fábrica de eventos trágicos, como o do rompimento da barragem de Mariana. Previdência. O plenário da Câmara se transformou hoje em comissão geral para discutir o projeto de lei do Poder Executivo, que altera o plano de benefícios da Previdência Social para tratar de regras sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O texto também institui um bônus especial de R$ 60 por perícia para os médicos responsáveis por autorizar ou não os benefícios por incapacidade. As mudanças previstas no projeto estavam inicialmente contidas em uma medida provisória apresentada em julho deste ano, mas que perdeu a vigência em 4 de novembro. Autor do requerimento para a realização do debate, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, avalia que o texto tem como objetivo cortar os benefícios do aposentado por invalidez que tiver menos de 60 anos. Ele também critica o bônus previsto para o perito. Segundo o deputado, durante o tempo em que a medida provisória esteve em vigor, mais de 80% das perícias retiraram benefícios. Vai ter um ganho extra para o perito, sim. Vai ter R$ 60 para o perito. Esse é o grande jogo. Porque se fosse só mudar essa questão da lei de benefício, mudasse na reforma da Previdência, que já está aqui na casa. Coloca lá na reforma, vamos mudar tudo lá. Mas não, é que tem embutido aí um ganho salarial para o perito. E eu falo com todas as letras. Tem um bônus. Bônus é uma palavra que passa desapercebida. Bônus é um ganho extra. Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembra que, apesar de muito próximo da reforma da Previdência, o debate tratou de revisões em casos específicos previstos em lei. Segundo ele, o que se buscou foram esclarecimentos de eventuais dúvidas, já que o projeto pode ser votado pelos deputados ainda hoje. Bom Gás, do PT Gaúcho, classifica o projeto de perverso. Ele entende que o governo federal usa situações que poderiam ser resolvidas administrativamente para justificar a intenção de retirar o direito que as pessoas têm do auxílio-doença. Neste momento, o governo usa temas de algumas situações localizadas que poderia administrativamente resolver para justificar o que ele quer. É tirar um direito que as pessoas têm do seu auxílio-doença na pior das dificuldades da sua vida. Ainda que o debate de hoje tenha sido específico sobre o projeto de concessões de benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, diversos deputados discutiram o texto da reforma da Previdência, que também é de autoria do Executivo e está em análise na Câmara. Ao criticar a reforma, Zé Geraldo, do PT do Pará, alerta que o cidadão, para garantir o benefício integral, terá que contribuir por 49 anos. Ele critica ainda os parlamentares que votaram pela aprovação da proposta, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, ressalta que os benefícios previdenciários são uma conquista do trabalhador. Ele alega que o Estado e os empresários não cumprem a parte deles e usam o dinheiro da Previdência para fazer capital de giro. No entanto, para o deputado, o empregado tem o valor do INSS descontado na fonte. Já para Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, ou se faz a reforma da Previdência agora, ou daqui a 4 anos o governo terá de começar a atrasar o pagamento dos benefícios. Segundo ele, se não houver mudanças, em 20 anos o dinheiro de impostos será destinado todo para a Previdência, em vez de ir para áreas como a da saúde. Em 20 anos, quase todo o dinheiro dos impostos e contribuições será para a Previdência. Quase não terá nada para educação, saúde. E mais 20 anos, nós viramos uma república previdenciária. Tudo para a Previdência. Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que o governo Temer quer retirar o direito dos trabalhadores. Para ele, por trás das mudanças, está o interesse econômico de grupos de previdência privada. Para o deputado, os aposentados reagirão à proposta. E, de novo, está o interesse econômico. Por que estão querendo acabar com a aposentadoria? Porque os grupos econômicos de previdência privada estão que nem urubu nesta Câmara para poder vender as suas previdências e trocar a previdência pelo lucro. E por esta razão nós devemos combater. Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, também considera que a reforma da Previdência, encaminhada pelo Executivo, visa atender ao interesse privado das empresas e vai destruir um patrimônio conquistado pelo brasileiro. É que a reforma da Previdência encaminhada por este governo e que quer destruir as conquistas dos trabalhadores,
é para atender o interesse privado das empresas que trabalham com previdência e que querem destruir um patrimônio conquistado pelo povo brasileiro. A argumentação que existe déficit na Previdência é uma falácia. Para Vitor Valim, do PMDB do Ceará, a reforma da Previdência, como está proposta, penaliza tanto os trabalhadores quanto os aposentados e pensionistas. Para o parlamentar, é preciso encontrar outros caminhos para fazer esse ajuste. Nós temos que fazer o ajuste em outras coisas e não em cima do salário dos aposentados, dos pensionistas ou quem está prestes a se aposentar. Não podemos aceitar, no meio de uma crise que nós estamos passando, de desemprego, fazer mais esse atentado contra os trabalhadores. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também criticou a reforma da Previdência. Na avaliação do parlamentar, o que se pretende é acabar com a Previdência Pública, o que representa um sofrimento para o povo, em especial os trabalhadores rurais. Isso é uma perversão e uma maldade suprema, é dizer para o povo trabalhador: morra antes de se aposentar. É dizer para o jovem: você nunca vai se aposentar. Sabe o que você tem que fazer? Pagar uma previdência privada desde hoje, para quem pode, para a classe média. E aí os bancos vão ficar contentes, porque o que se quer com essa reforma é privatizar a previdência e acabar com a previdência pública. Policiais e bombeiros militares participaram de evento na Câmara para debater a reforma da Previdência e a PEC 300, que iguala os salários dos policiais e bombeiros civis e militares. Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, expressou seu apoio às demandas das categorias. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, também manifesta seu apoio aos policiais militares estaduais e bombeiros militares que estiveram reunidos na Câmara para debater a previdência das categorias. Na opinião do parlamentar, a Previdência deveria se dividir em pública, privada e dos militares. Transportes. Foi criada na Câmara uma comissão especial que vai tratar da regulamentação do Uber. Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, informa que o colegiado tem até o dia 30 de março para apresentar seu relatório. Enquanto isso, o parlamentar pede calma entre os taxistas e os motoristas do Uber. Daniel Coelho, do PSD de Pernambuco, considerou acertada a decisão tomada pelo plenário, que retirou a urgência de apreciação do projeto que regulamenta o Uber. O parlamentar defende que a proposta seja profundamente debatida antes de ser colocada em votação. Economia. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho da Câmara, representantes sindicais criticaram a reestruturação do Banco do Brasil, que deve fechar centenas de agências pelo país e que prevê a aposentadoria incentivada de cerca de 10 mil funcionários. Já dirigentes da empresa defenderam as medidas como necessárias para melhorar a gestão da instituição. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. Anunciado em 21 de novembro, o plano prevê o fechamento de mais de 400 agências pelo país e a transformação de outras quase 380 em postos de atendimento, com atuação focada em empresas e menos funcionários. A reestruturação também estabelece a ampliação do atendimento digital e a redução de jornadas de trabalho. Mais de 9.400 funcionários decidiram aderir ao plano de aposentadorias incentivadas da empresa. Segundo o banco, as aposentadorias gerarão uma despesa de quase R$1,5 bilhão neste ano, mais uma redução de gastos com o pessoal de mais de R$2 bilhões no ano que vem. Para o secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraf, Carlos de Souza, o fechamento de agências vai atingir clientes com baixo poder aquisitivo no interior do país, que dependem do banco para conseguir acesso a salário, aposentadoria e incentivo agrícola. O banco alega que está fechando essa agência para um modelo de agência digital. Ora bolas, a maioria dessas pessoas não tem nem acesso à internet, quanto mais poder de fato abrir uma agência digital. O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, disse que faltou transparência do banco, em especial na definição das agências a serem fechadas. Segundo ele, as escolhas não têm justificativa do ponto de vista comercial. Já o diretor de gestão de pessoas do banco, José Caetano Mintilo, afirmou que o Banco do Brasil não fechou agência em municípios onde só havia uma. O banco não fechou nenhuma agência em nenhum município que ele só tinha uma agência. Então, a nossa presença no país como um todo, ela está garantida, ou através de uma agência ou de um posto de atendimento. O deputado
deputado Daniel Almeida, do PCdoB baiano, autor do requerimento, afirmou que a transformação de agência em posto de atendimento dificultará a vida de correntistas do Banco do Brasil. Muitos municípios no interior, e eu acompanho lá o interior da Bahia, só tem uma agência bancária, vai se transformar num posto de atendimento que não tem as mesmas atribuições, a mesma autonomia que tem uma agência. Almeida e a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defenderam a realização de mais uma audiência pública sobre o tema, para discutir a repercussão na sociedade das medidas tomadas pelo Banco do Brasil. O debate deve ficar para o início de 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. Em razão de um entendimento firmado entre o governo federal e os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, será apresentado pelo Executivo um projeto de conversão para a medida provisória que trata do reajuste salarial da categoria. João Campos, do PRB de Goiás,